Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como decorar um bolo em Buttercream, vou te ensinar uma decoração diferente para você fazer aí, algumas técnicas de espatulagem para você poder estar utilizando nos seus bolos. Bom, eu vou começar cobrindo o meu bolo com o meu Buttercream rosa, tá? Aqui eu já passei uma pré-camadinha para grudar as migalhinhas aqui nele. E eu vou começar cobrindo ele todinho com esse tom de rosa. Então vem cobrindo o bolo, você percebe que eu só mexo a bailarina, nem mexo a minha mão. Parte de cima também, a gente vai finalizar aqui. Parte de cima também, a gente vai finalizar aqui. E aí a gente vai começar a espatular, tá? A parte do topo aqui, então, a gente já começa. Esse bolo aqui é um bolo de 20 centímetros, então esse tamanho de bolo você consegue servir aí mais ou menos aproximadamente até 25 pessoas, tá? Então, dependendo, claro, da altura. Se você faz um bolo mais alto, ele sempre vai ter uma fatia maior e vai servir mais pessoas também, tá? Bom, depois que eu fiz essa etapa, eu sempre venho dando uma acertadinha aqui no meu bolo, tá? Então, sempre dou uma acertada antes de já começar a parte da espatulagem. Bom, depois que eu acertei, aí eu venho com a minha espátula. Sempre toma cuidado com a sua espátula, nunca deixa ela assim ou assim, senão o seu bolo pode ficar com formato de cone. Então, tenta manter o mais retinho possível e vir alisando o bolo, tá? Então, vem com ele bem retinho e vai girando. Você pode dar uma paradinha, tira o excesso aqui da espátula, tira também o excesso aqui da base, que muitas vezes ele acaba atrapalhando a gente. Então, tira essa parte daqui. E retoca onde você tá vendo que tá faltando. Então, eu tô vendo que aqui tem uma falha, tô vendo que aqui mais pra cima nessa parte também tem. E aí, volta a alisar. Bom, alisei aqui, fiz toda essa etapa de alisamento do meu bolo. Tem mais uma partezinha aqui que eu tô sentindo que ficou faltando. E aqui também. Essa parte de cima é legal você sempre dar uma olhadinha assim por baixo, assim a visão, para você ter uma visão se ele tá bem reto mesmo. E aí, com a espátula, você também consegue utilizar ela como guia para isso. Então, você também consegue vir aqui. E dando uma acertada, que muitas vezes fica tortinho aqui em cima o topo, né? Então,
Vou dar uma acertada aqui de novo nessa parte de baixo, que eu vi que tava ficando meio tortinho, e eu vou arrumar. E assim a gente também aproveita e tira um pouco do excesso que se forma muitas vezes no topo. Mesmo se a gente vai fazer a borda rústica, às vezes fica um excesso muito grande. Então eu gosto sempre de dar uma tiradinha. Pronto, agora sim. Bolo completamente liso, eu sempre vou dar uma limpadinha aqui já na minha base. Com a própria espátula eu venho dando uma raspadinha aqui. Então... Bom, e agora o que eu vou fazer é levar esse bolo para gelar, para eu poder continuar a aplicação das decorações que eu vou fazer. Esse bolo, ele tem que estar completamente gelado para receber a cobertura e o detalhe que eu vou fazer. Então, tem que gelar aí pelo menos 2 a 3 horinhas, tá? Porque aí ele tem que estar bem sequinho. Se ele tiver meio durinho, aí se ele tiver muito mole, pode estragar na hora de fazer o restante da decoração, tá? Então, esse bolo vai para a geladeira. Pronto. Bom, agora que nosso bolo já gelou completamente, então você tem que pôr o dedinho e ele tá sequinho. Eu vou fazer a decoração que eu escolhi para esse bolo. Então, eu vou utilizar 2 tipos de sobreposição de camadas. Então, como eu quero fazer 2 cores, eu sempre começo com a cor de cima, que eu quero fazer, e depois com a cor de baixo. Então, a cor de cima, que eu vou fazer a decoração, vai ser o branco. Então, eu já vou vir com o branco aqui fazendo essa espatulagem, tá? É uma espatulagem também bem livre, assim, não tem nada muito certo. Então, vem espatulando aqui essa parte de cima primeiro. Depois a gente dá uma alisadinha nele. Bom, passei, eu vou passar com a espátula só porque eu quero que isso daqui fique um acabamento mais fino, tá? Então, sempre que você fizer algum tipo de sobreposição de camadas e quiser um acabamento mais fino, você vem na sequência com a espátula, tá? Então, aqui não precisa ficar liso, a não ser que você queira, claro. Mas aqui, no caso, eu quero dar um contraste mesmo de texturas, tá? Então, que não precisa ficar muito lisinho, não. E agora eu vou vir com a cor de baixo, que é esse tom de azul bem forte. Então, agora sim eu venho aqui encostando na minha base. E aqui eu vou vir dando uma leve puxadinha aqui já com a minha espátula, tá? Porque eu não quero que ele fique um acabamento muito reto, muito certinho. Então, já vem dando umas puxadinhas aqui. Vou vir com a espátula e já vou fazer o alisamento aqui, tá? Bom, tem algumas falhazinhas, a gente aproveita para dar uma cobridinha aqui, então, viu que tem algum lugar que ficou esburacadinho, você pode vir aqui e tampar. Espatulei aqui toda a parte de baixo, né? Fiz todo o detalhe da base que eu queria. Agora, o que eu vou fazer aqui
é tirar, né, limpar aqui todas as imperfeições que eu fiz. Só que eu vou vir com a minha espátula dando uma marcadinha nessa cobertura, tá? Pra ele não ficar lisinho, lisinho, que não é o efeito que eu quero dar aqui. Bom, espatulado aqui, eu vou fazer a minha quina. Gente, espátula aqui, eu vou fazer a minha quina, porque eu vou fazer um drip com o próprio Buttercream, tá? Você vai ver que é bem facinho. Quina bem retinha, vamos limpar a base e aí a gente vai finalizar o bolo, tá? Bom, aqui eu tenho meu Buttercream amolecido, né, derretido, deixei ele no micro-ondas por 5 segundinhos e eu vou vir fazendo o drip aonde eu quero. Então, eu quero fazer bem pouquinho pinguinhos aqui nesse canto, tá? Então, eu vou vir com a minha colher aqui e... O legal do drip de Buttercream pra mim é que ele fica bem delicado. Então, eu não gosto daquele drip muito grosseiro. Então, quando a gente faz assim de Buttercream, ele fica um pingo bem levezinho, bem fininho, tá? Agora o que eu vou fazer é pegar o topinho de bolo pra gente finalizar o nosso bolo. Bom, aqui agora pra finalizar o meu bolo, eu tenho um topinho de bolo que eu vou encaixar nele. E aí eu vou colocar uns macarrons aqui na pontinha também pra fazer a decoração do meu bolo. Então, vou encaixar aqui. Então, coloquei aqui os macarrons. Aqui eu tenho uns galhos secos também, que eu gosto de usar para fazer fundo quando eu coloco topperzinho em cima do bolo, né? Então, sempre que eu uso o topper, eu gosto de colocar alguma coisinha no fundo, eu acho que fica bonitinho. E aqui eu tenho uns galhos secos, combinam aqui com o meu bolo. E está pronto o nosso bolinho finalizado, decorei com os macarrons, o dripzinho do próprio Buttercream, então você viu que é bem facinho a gente fazer isso. E aí finalizamos aqui o nosso bolinho com 2 camadas de cores, sobreposição de cores, quinas perfeitas, quina bem retinha. Espero que vocês tenham gostado e coloquem em prática as coisinhas que eu ensinei para vocês aqui. Um beijo e até a próxima!